Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre o sangramento irregular em quem usa DIU Mirena. Bom, antes de eu começar a falar sobre essa queixa, que é uma dúvida que eu recebo muito no Instagram, já se inscrevam aqui no canal. Se você não é inscrito, clica no sininho, porque daí todo vídeo você fica sabendo e também me ajuda muito a divulgar mais esse material aí de saúde da mulher. E também me sigam no Instagram, que eu tô sempre postando vários conteúdos aí, especificamente sobre anticoncepcional, é um dos temas que eu mais gosto e que eu mais abordo lá. E vamos então conversar sobre isso, né? Eu não vou explicar aqui nesse vídeo o que é o DIU Mirena, qual é o efeito dele, se ele é um método seguro ou não, mas tem vídeo sobre tudo isso aqui, tem vídeo sobre o que é o DIU Mirena e características gerais sobre, tem vídeo sobre a diferença entre o DIU Mirena e o DIU Kylina, que é tipo um mini Mirena, que existe hoje em dia, um DIU mais novo. Mas resumidamente o DIU Mirena, ele é um dispositivo que fica dentro do útero e que fica liberando hormônio ali dentro do útero, e quem usa Mirena tende a não menstruar mais. O que quer dizer isso? Você não menstrua mais, tipo sangra uma vez por mês. Por quê? Porque esse hormônio que é liberado ali dentro do útero, ele faz com que a camada de dentro do útero, que é o endométrio, fique bem fino e, portanto, não cresça para descamar na forma de menstruação. Então, as mulheres que usam Mirena, elas podem ficar, o Mirena ele dura 5 anos, né? Elas podem ficar, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca tendo sangramento ou sangrando assim, escape, que é aquele sangramento em pequena quantidade, que só suja a calcinha assim, geralmente escuro, eventualmente, tipo, ficou 1 ano sem sangrar, daí teve 2, 3 dias de escape, daí ficou mais 1 ano sem sangrar e teve 2, 3 dias de escape. Quando a gente fala no sangramento nas usuárias de Mirena, um termo importante que a gente precisa falar é padrão favorável de sangramento ou padrão desfavorável de sangramento. Toda vez que a gente corta a menstruação de alguém, usa qualquer método que você vai fazer com que ela não sangre ciclicamente, né? Ou seja, menstrue uma vez por mês, você vai então diminuir muito a quantidade de sangramento que ela vai ter em 1 ano, por exemplo, porque ela não vai sangrar uma vez por mês, mas toda vez que você suprime menstruação, você pode começar a lidar com uma outra questão, que são os escapes, que é esse sangramento que eu falei em pequena quantidade e que ele vai vir sem seguir nenhum tipo de regra, ele não segue calendário, não é uma vez por mês, é do nada. E quando ele aparece, ele pode durar 2, 3 dias ou às vezes ele pode durar 30 dias, 15 dias. E é uma coisa muito difícil e chata de tratar, porque o que acontece é que muitas vezes ele é causado. Lembra que eu falei que esse hormônio ele faz com que a camada de dentro do útero, o endométrio, fique bem fina? Às vezes fica tão fina, que fica meio careca, sabe? Assim, é tipo um pneu careca, sabe? E isso faz com que tá tão fino que às vezes os vasos sanguíneos do próprio útero acabam sangrando para dentro da cavidade, e isso pode causar esse sangramento meio de babação, assim, que é bem pouquinho, mas bem chato, que pode ficar aí 15, 30 dias. Toda vez que uma pessoa está pensando se ela vai querer colocar o Mirena ou não, ela tem que entender que lidar com escapes é uma coisa que está dentro aí do espectro de usuários de Mirena. A maioria das mulheres que colocam o método depois do 1º ano de uso, e na verdade na vida real, assim, depois de uns 6 meses de uso, elas já vão apresentar um padrão favorável de sangramento. A gente considera um padrão favorável de sangramento um sangramento que seja menor do que uma vez por mês, né? Então, assim, no máximo ela vai apresentar alguns dias por mês um pouquinho de sangramento, ou na maioria dos casos ela vai realmente ficar longos períodos sem apresentar nenhum sangramento e eventualmente vai ter esses escapes, mas numa quantidade de dias em 1 ano que não é uma quantidade muito grande. Muitas das mulheres que optam por colocar o Mirena estão almejando parar de menstruar, né? Ficar os 5 anos sem menstruar, completamente, né? Sem ter nenhum tipo de sangramento. A menstruação, da forma como você tem uma menstruação quando você não está usando nenhum hormônio, você com certeza não vai ter com o Mirena. Mas não é possível garantir, e nem é interessante que você deseje isso,
né, e tenha essa expectativa de não ter nenhum escape em 5 anos, porque isso é quase impossível. A quantidade de mulheres, né, a porcentagem de mulheres que conseguem ficar sem escape, sem nenhum sangramento pelos 5 anos de uso é bem pequena. O que quer dizer que a maioria das mulheres vai ter um padrão favorável, mas ainda assim apresentar alguns dias de sangramento em 1 ano. E isso é considerado normal. Então, se você tem um DIU Mirena e você ficou aí 1 ano sem sangrar, e de repente você começou a ter um escape que durou, sei lá, 7 dias, depois parou, depois de 3 meses você teve mais alguns dias, isso é considerado normal. Não é uma promessa do Mirena fazer você parar de menstruar completamente. Isso, inclusive, não tá na bula, em nenhum estudo, né? E quando a gente fala sobre o que é favorável, que é o que é considerado normal, e o que é desfavorável, que daí realmente tem uma porcentagem de pacientes, que é uma porcentagem baixa, que mesmo após 1 ano de uso, ainda assim vão ter muitos escapes. E isso pode sim ser motivo dessas mulheres, especificamente, optarem por tirarem, porque elas não aguentam mais. E daí tem essa questão, né? Muitas mulheres colocam Mirena porque querem diminuir a quantidade de sangramento, não querem mais menstruar, tipo, regular uma vez por mês. Mas se você for uma dessas pessoas, e isso é mais raro, mas é possível, mas é raro, que vai ficar tendo um monte de escape, às vezes você vai falar, ai, não, chega, eu prefiro menstruar 1 vez por mês, mas daí eu vou saber mais ou menos quando vai ser, do que ficar tendo esses escapes do nada, né? Existem alguns tratamentos, seja tratamentos naturais, como tratamentos medicamentosos com remédios de farmácia, para tentar parar esses escapes, principalmente no caso de escapes aí que estão há mais de 15 dias, mas isso não é muito efetivo. É possível que você consiga parar, mas tem alguns casos que usa tudo que tem de remédio e mesmo assim não consegue parar. E só o tempo, né, passar um tempo aí, o próprio útero estancar aquele sangramento que vai fazer esse escape parar. Então, recapitulando, que se você está pensando em pôr um Mirena ou se você tem um Mirena, saiba que faz parte da vida do Mirena você apresentar esses escapes eventualmente. A questão é, você está apresentando esses escapes só às vezes, e daí isso é considerado normal, não tem que fazer nada, não tem que tomar remédio, porque isso é uma consequência do uso desse seu método. Ou você tá tendo realmente um sangramento desfavorável e tá tendo escape direto e não para, e daí sim, esses casos talvez seja interessante fazer alguns tratamentos para ver se controla, e se não controlar, você vai ter que decidir aí o que você prefere, né? Continuar com os escapes ou tirar o Mirena e daí voltar a menstruar 1 vez por mês e talvez buscar outro método que você se adapte melhor. E falando de sangramento, é muito importante de lembrar que o Mirena, ele é um método de longa duração, né? Ele dura 5 anos. E todo método de longa duração, quando você vai pôr, ele é um grande investimento, né? Então você tem que pagar o valor do Mirena, você tem que fazer a inserção, você passa por um procedimento que é invasivo, que é colocar o DIU lá dentro do seu útero. Então, quem está planejando colocar qualquer DIU agora, tá? Mas também o Mirena, precisa entender que você tem que estar disposto a passar pelo período de adaptação. Esse período de adaptação, ele é 3 a 6 meses, geralmente, e alguns estudos falam até 1 ano, né, para melhora desses sintomas. Então, colocou Mirena, sangrou muito no primeiro mês, calma. A maior chance é que você vá diminuir esse sangramento ao longo do uso depois desse período de adaptação de 3 a 6 meses. Então o recomendado é, pelo menos, se você tenha menos de 6 meses, é esperar e ver, porque existe uma chance que é maior de você parar de ter esses escapes após esse período de adaptação do que continuar tendo eles depois. Mas o Mirena, ele é que nem coletor, eu falo, né? Tem pessoas que testam e que amam e que falam, nossa, vou usar isso pro resto da vida. E tem gente que coloca e que não se adapta. Então, realmente não tem como saber se você vai apresentar escapes muito ou pouco, mas é importante que você saiba que essa é uma possibilidade e se você tá disposto a lidar com ela, né? Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre Mirena, chequem os outros vídeos que eu tô deixando aqui no card sobre esse método. Ou também podem deixar dúvidas sobre essa questão do sangramento especificamente aqui no vídeo ou me mandar lá no Instagram. E até o próximo vídeo.